galerinha do 8º ano, e aí, como é que vocês estão? Estão tudo na paz? Estão bem? Estão se cuidando? Estão se protegendo direitinho? O vírus está aí, certo? Não é mentira, é verdade. Então, todos vocês devem se cuidar, se proteger direitinho. Então, para quem não sabe, eu sou a professora Isana, sou a professora de Geografia, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de Geografia, caprichando aí no conteúdo de Geografia. Quero ver todo mundo acompanhando certinho. Vou colocar aqui meu slide, certo, de apresentação, para a gente dar início à nossa aula. Pronto, está aqui nossa geografia, com os meninos aí, né? Muita felicidade. Então, vamos lá. Então, hora de estudar. A hora de estudar deve ser realizada da seguinte maneira. Vocês vão para um lugar, aí na casa de vocês, onde tem um conforto, certo? Onde não tenha muito barulho, onde não tenha pessoas para ficar incomodando. Então, vocês vão pegar, certo? Aí, vão para a mesa da cozinha, coloque o fonezinho do ouvido, coloque o celular em uma posição boa, coloque o livro e o caderno, a caneta e o lápis e a borracha em cima da mesa e fiquem aí acompanhando todas as aulas, porque é muito importante e é bom que vocês estejam em um ambiente que fica fácil para vocês irem se acomodando, certo? E acompanhando certinho. Então, vamos lá, página 21, vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Então, a aula de hoje vai da página 21 até a página 31. Para iniciar a nossa aula, eu tenho uma mensagem, certo? Então, a nossa mensagem de hoje é: dizem que a vida é para quem sabe viver, né? Então, ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde bastante para aprender. Então, a vida é para quem sabe viver, né? Porque nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. Nossa vida é um intenso aprendizado, certo? Então, nós estamos a todo momento aprendendo. E aí, depende muito de você, né? Foco, determinação, a coragem, né? Para estudar, para aprender tantas coisas novas na vida. Então, todo dia é um novo aprendizado. Então, todo momento nós estamos aprendendo. Se todo mundo nascesse pronto, era bom demais. Se nascesse sabendo, era bom demais. A gente não ia precisar estudar. Mas a vida, ela é gostosa porque nós estamos a todo momento aprendendo. Então, nós não sabemos de tudo e vivemos em constante aprendizado. Mas é de acordo com as nossas atitudes que nós vamos aprender. Será que todo mundo aprende da mesma maneira? Não. Será que todo mundo quer aprender? Não. Nem todo mundo quer aprender na mesma velocidade, certo? Então, tem pessoas que gostam de aprender muito, que gostam de estar estudando muito, mas tem pessoas que já são mais acomodadas. Não é assim? Então, cabe a cada um correr atrás do seu sucesso, né? Correr atrás dos seus objetivos. Então, vamos lá, galerinha do 8º ano, aí, caprichar nos objetivos de vocês, porque eu sei que vocês querem o sucesso. E o sucesso, para quem correr atrás, o sucesso é garantido, podem ter a certeza. Então, vamos lá para a nossa aula de geografia. E aí, como eu já falei para vocês, vocês vão abrir aí na página 21, da ordem bipolar à geopolítica atual, certo? Então, eu vou lendo alguns trechos e vou explicando. Após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas firmaram-se com os Estados Unidos mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Então, Estados Unidos e União Soviética, eles firmaram como os dois países, né, aí, mais poderosos do mundo. E um era do bloco capitalista, do sistema capitalista, e o outro do sistema socialista. Então, Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, certo? Eles eram lideranças do sistema, cada um com seu sistema. Estados Unidos, liderança do sistema capitalista, e União Soviética, liderança do sistema socialista,
certo? E aí eles entraram em uma disputa entre nesses dois sistemas. Então, essa disputa pela influência sobre as outras nações, que a hegemonia ficou conhecida como Guerra Fria, já que as duas potências nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha. O confronto entre elas só ocorreu no campo diplomático, caracterizado principalmente pelo apoio a guerras em outras regiões, como as guerras de Coreia, Vietnã e do Afeganistão. Então, Estados Unidos e a União Soviética, eles entraram em uma Guerra Fria, certo? Que é a chamada guerra ideológica. Eles, em conflitos, né? A União Soviética com o seu sistema socialista e os Estados Unidos com o seu sistema capitalista. E aí nós temos aqui, né, essa imagem, que é um símbolo muito importante, né, que foi assim, o fim da Guerra Fria, que foi em 1989, que foi um fato muito importante, né, nesse período aí, que foi a queda do Muro de Berlim, que esse episódio simbolizou o fim da Guerra Fria. Lembrando, Guerra Fria, perdoe, Guerra Fria, a guerra ideológica, certo? Eles não entraram em conflito armado, eles ficaram brigando, certo? Em falatórios, em quem corria mais atrás, né, dos seus objetivos, ok? Então, o fim da Guerra Fria, esse símbolo está aí marcado nos livros didáticos que vocês já estudaram em história, né, sobre essa queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim da Guerra Fria. Então, Guerra Fria, depois de quase 6 anos de batalhas e um saldo de 50 milhões de mortos e 28 milhões de mutilados, a Segunda Guerra Mundial terminou. Em 1945, com a derrota dos países que formaram um bloco conhecido como Eixo, que era liderado por Itália, Japão e Alemanha, o Japão, o último a se render, sofreu ainda ataques nucleares dos Estados Unidos, que lançaram 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, assombrando o mundo. Com o fim da guerra, países que formavam um bloco dos aliados, Estados Unidos e União Soviética e Reino Unido, vitoriosos, participaram de conferências para reorganizar o espaço europeu de acordo com seus interesses. Então, os Estados Unidos, tremendo o avanço soviético, lançaram a doutrina Truman, que era o objetivo, né, colocar os países da Europa Ocidental sob sua influência. Na verdade, todo aí, né, pensando no processo de bipolarização, essa divisão do mundo em 2 sistemas, que era o bloco ocidental, que era o bloco capitalista, e o bloco oriental, que era o bloco socialista. Então, a Alemanha ela foi dividida em 2 países, né? A Alemanha Ocidental, que era o capitalista, e a Alemanha Oriental, que era o socialista, que era a divisão da Alemanha, certo? Em bloco, em Alemanha socialista e Alemanha capitalista. Então, foi toda uma corrida espacial que foi o marco de todas essas disputas entre o capitalismo e o socialismo. Então, os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite e enviar uma pessoa ao espaço, enquanto os estadunidenses organizaram a primeira expedição tripulada e aterrissar a Lua. Então, eles viviam nessa briga, né, para ver quem conseguia, né, alcançar os seus maiores objetivos. Então, os soviéticos lançaram um satélite, né, o primeiro satélite, e os Estados Unidos, né, eles organizaram para a expedição, que era o Homem à Lua, que era essa corrida espacial, certo? Então, essa Guerra Fria, dentro do período, né, dessa Guerra Fria, ocorreu a chamada corrida armamentista, que os Estados Unidos e a União Soviética, eles se esforçaram em produzir as bombas nucleares com um poder de destruição cada vez maior, gerando preocupação em todo o mundo. Então, eles ficavam se preparando. Então, não aconteceu a guerra, certo? A Guerra Fria, no momento da Guerra Fria, ele não aconteceu, né, de gastar, de ter essa questão das bombas, mas durante esse período, eles ficavam nos escondidos se preparando para uma guerra, certo? Então, eles começaram a investir, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética,
em produzir essas bombas para que, no momento que dissesse assim, olha, vai ter uma guerra, então os países estavam preparados para guerrear. E aí vinham os BOs, né? Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder na União Soviética. Nos anos seguintes, ele iniciou um processo de reestruturação econômica que ela foi conhecida como perestroika, e a abertura política e transparência das ações do Estado, que ela também era conhecida como glasnost. Então, quando ele iniciou, né, ele assumiu o poder, ele colocou como objetivo essa reestruturação econômica e essa transparência nas ações do Estado. Então, ele tinha essas medidas, né, como iniciativa desse líder soviético. Destacam-se os acordos entre os blocos socialista e capitalista para a diminuição do arsenal nuclear. Esses acordos diminuíram um pouco a tensão política no mundo, principalmente em relação às consequências da guerra nuclear. Então, ele entra, né, ele já entra com todo esse processo, né, tentando amenizar a situação, tentando mostrar à população esse líder que é muito importante, Mikhail Gorbachev, que é para tentar reduzir um pouquinho desse arsenal nuclear e, na verdade, para que não exista, né, essa grande quantidade de guerras e que eles não entrem em nenhuma guerra. E aqui nós temos, no globo, né, 1949 a 1990, os países que nesse período eram países capitalistas e países socialistas. Aí vocês observam, né, no continente europeu, nós temos uma boa porcentagem aí do continente europeu, e uma parte da Ásia, países socialistas, e alguns países da África socialista, e aí nós temos a maior parte do território, certo, de todos os outros continentes, continente americano, continente asiático, continente africano, a Oceania, que eram todos, né, a maior parte, na verdade, dos países com o sistema capitalista. Então, qual a diferença do sistema socialista para o capitalista? O sistema capitalista, ele visa o quê? O lucro, produzir e lucrar. O sistema socialista, o ideal era igualdade para todos, então, para que toda a população tivesse os mesmos direitos. Conflitos e tensões. E aí nós temos, né, uma combinação de fatores sociais, econômicos, militares, territoriais, religiosos. Os países interferem no cenário mundial. Então, em vários países do mundo todo, existe uma grande representação de conflitos. E são fatores comuns, certo? São fatores comuns, que são fatores que são determinantes nesses conflitos, que aí é a questão econômica, aí entra a questão dos militares, questões territoriais e questões religiosas. Essa não aceitação de religião, essa questão de poder, enquanto mais território eu tenho, mais o outro país fica querendo, né, os recursos, querendo ter poder também, e aí eles não respeitavam e acabam entrando em conflito. Questões políticas também são fatores, né, de conflitos e tensões. E aqui nós temos, né, alguns navios de capacidade de intervenção militar, e aí vocês observam que esses navios, naquele período, eram elementos que eram decisivos, né, na disputa dos países. Quando tinha uma guerra, esses navios eles vinham altamente reforçados, né, cheios de armamentos, com bombas, então preparados mesmo para detonar com o país que tivesse aí com essa guerra. Questões territoriais. E aí entramos aqui, né, em um dos motivadores dessas questões, desses conflitos territoriais. Aí nós temos as riquezas de petróleo, de água, de minerais, né, que acabam levando invasões de outros países. E aí, meu amiguinho, começam as disputas territoriais, começam as guerras, começam os conflitos. Realmente, aqui nós temos a imagem Guerra das Malvinas, foi o nome dado ao conflito entre Argentina e Reino Unido, motivado pela disputa das ilhas. Então, aí, ó, um exemplo desse tipo de contenda territorial é a disputa da Argentina e Reino Unido, né, situada no extremo sul da América do Sul e cerca de 464 quilômetros do litoral argentino. Então, observam aí,
né, que eles tentavam o quê? Controlar o território da Argentina, e aí acabam entrando em conflitos, né? E aí tem muita questão de poder, muita questão aquisitiva, que envolve todos esses conflitos. Interesses econômicos e recursos naturais é outro ponto, né, que apresenta aí um grande olhar, né, e que muitos países acabam entrando em conflitos armados por causa dessa questão de valores econômicos, de recursos naturais e energéticos de grande valor, acabam sendo uma das principais causas do conflito armado nos países, certo? Então, hoje, por exemplo, nós temos aí o petróleo, uma fonte de energia, não fonte de energia muito utilizada no mundo, é utilizada pelas indústrias, é utilizada pela geração de energia, é utilizada pelos automóveis, então, é utilizada como matéria-prima. Então, nós temos um recurso, né, uma matéria-prima muito, muito utilizada no mundo todo. E aí, uma fonte também, né, de riquezas. E aí, entra vários e vários países acabam entrando em conflitos por causa dessas reservas de petróleo. Porque quem tem suas reservas de petróleo acaba elevando os preços, e aí eles não acham que é correto. E realmente, né? Essa questão da elevação dos preços não é correto. Você tem que vender no preço justo, com um preço que as pessoas consigam comprar. Porque se chegar a um preço que as pessoas não consigam comprar, e aí vai sim gerar conflitos. Olha, é frequente guerra no Iraque, né, por causa dessa busca de petróleo, dessas reservas de petróleo que eles têm lá no Oriente Médio mesmo, tem muitas regiões que são ricas em petróleo e que a América, no continente americano e continente europeu, vivem buscando o petróleo para produzir, né, para que usar como matéria-prima. E aqui nós temos, né, uma imagem, exportações de petróleo e a presença de empresas estadunidenses no território iraquiano interfere diretamente no bom desempenho da economia do país. Então, na fotografia, coluna de fumaça sobre o Palácio Presidencial após ataque aéreo na cidade de Bagdá, no Iraque. Então, em 2003, sob o pretexto de que Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa no Iraque, os Estados Unidos, novamente à frente de uma coalizão, invadiram o país, dando início à guerra do Iraque. A existência dessas armas, porém, nunca foi comprovada, e muitos analistas consideram que o interesse do petróleo iraquiano tenha sido um dos principais motivos para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Aqui nós temos uma imagem, né, que a imagem ela resume tudo, né, vocês observam a destruição em massa, em um território, né, uma região aí do Iraque. Por quê? Porque eles achavam que o Iraque ele tinha muitas armas, e aí Estados Unidos fica preocupado, acaba invadindo, e além de tudo, sabendo que o Iraque tem uma grande porcentagem de petróleo, né, no seu território, e aí ele fica, né, querendo esse petróleo, com medo de um problema, de uma guerra, e o Iraque está altamente preparado, e ele não. E acaba invadindo o Iraque e aí detonando aí com essas empresas, né, com esse território, acabando interferindo, né, diretamente aí na produção, né, e aí acaba interferindo diretamente na economia do país, né. Rivalidades étnico-religiosas é outro ponto que acontece muitos conflitos por não aceitar a religião do outro. Então, observem aí, cultura, tradições, língua, modo de vida de maneiras diversas. Então, acontece toda a intolerância, que as pessoas acabam não tolerando a religião, a cultura, a língua falada do outro, e acaba provocando essa diversidade de conflitos, certo? Então, vocês observem nessa imagem, um atentado de bombas ocorridos na Maratona de Boston, em 2013, nos Estados Unidos, que deixou 3 mortos, centenas de feridos, foi atribuída a 2 irmãos tchetchenos. Então, já ouviu falar? Então, tem pessoas que vão porque não aceita a religião, não aceita a cultura do outro e acaba querendo detonar mesmo, acaba gerando, colocando bombas,
certo? Acaba tendo vários e vários conflitos. Então, aqui um exemplo. A questão de religião são motivos de discórdias em diversos seguidores, né? Porque aqui no Brasil nós temos uma diversidade de religião, certo? Mas as pessoas acabam aceitando, as pessoas acabam respeitando, entendeu? Então, assim, eu não aceito a religião do meu tio. Mas eu respeito a religião do meu tio, então eu não entro em conflito, certo? Lá no Oriente Médio, em alguns países, acabam que eles não aceitam e eles começam a criar grupos, se fortalecer para começar os conflitos. Aí os conflitos crescem, e não existe tolerância, existe a intolerância, certo? E aí começa mesmo, eu digo que a bagaceira começa, e aí a grande quantidade de mortalidade só aumenta, porque eles entram mesmo em conflitos armados e pesados. E aí nós temos aqui o papel da ONU. Então, qual é o principal papel da ONU? Nós já vimos nas aulas passadas, falamos sobre esse papel da ONU. Qual é o papel da ONU? Qual é o objetivo da ONU? É o quê? O objetivo da ONU é promover a paz, certo? Promover ou manter a paz internacional. Ela vai em busca de quê? De segurança, principalmente nas regiões de tensão e dos conflitos armados. Então, essa é uma missão, né? São as missões da ONU. Então, as missões de paz são compostas de um exército de homens e mulheres chamados capacetes azuis, provenientes de diversos países do mundo e servem para proporcionar o diálogo e resolver conflitos por vias pacíficas. Então, a ONU, né, se tem um país que está com conflito, ela vai, né, com sua equipe, e aí começa a conversar, a tentar entender, a resolver, dialogar e resolver o conflito, para que esse problema seja sanado. Então, o papel da ONU, resumindo, é produzir, promover e manter a paz internacional e a segurança de todos, né? E aí, como é que eles fazem isso? Dialogando e resolvendo todos os conflitos, certo? No ano 2000, o Haiti enfrentou graves crises sociais e políticas, terremotos, furacões. A missão da ONU para a estabilização do Haiti atuou durante 13 anos e foi liderada por militares brasileiros. No fim do ano de 2017, as tropas foram retiradas e a missão da paz foi substituída por operações de segurança menores. Vejam só quantos anos. Então, não é de um dia para o outro que ele vai lá e consegue resolver. Então, a ONU é todo um processo, é todo um trabalho, e aí tem toda uma durabilidade grande, e aí, né, eles chegam a essa conclusão, eles conseguem os acordos, né? E aí vocês observam os soldados da ONU, que são chamados capacetes azuis, né, durante essa missão de estabilização no Haiti. E agora nós temos uma atividade na página 32. Eu quero todo mundo abrindo o livro, certo? Na página 32, vamos responder essas atividades. Nós temos aqui, primeira questão, como se caracterizou a Guerra Fria? Eu acabei de explicar que foi a Guerra Fria, como ela se caracterizou. A Guerra Fria é uma guerra o quê? Ideológica, e aí vocês vão colocando o que vocês entenderem. O que pretendiam os Estados Unidos e a União Soviética com a corrida espacial? E aí, o que eles pretendiam? Era um acordo? E aí, eu quero que vocês respondam. Explique a importância da geopolítica para o entendimento dos conflitos mundiais. 7. Que país é a superpotência da atualidade? E por que a superpotência da atualidade? Explique aí. Explique a importância estratégica do petróleo na relação entre os países. Isso é muito boa. Então, tá aí 5 questões. E o que é que eu peço? Vocês vão copiar a questão e vão copiar a resposta da questão, certo? No caderno. E aí vocês vão encaminhar para os seus respectivos professores, certo? Tira uma foto e manda no WhatsApp para o seu professor essas 5 questões, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus e
Cuidado com o coronavírus. Se precisar sair, usem máscara. Se protejam, não dê bobeira mesmo, certo? Tchau, tchau. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Tchau.